Olá pessoal, tudo bom? Esse vai ser mais um vídeo de bate-papo de empreendedora para vocês que estão aí me assistindo. Como vocês sabem, todos nós sabemos, óbvio, estamos vivendo uma pandemia, algo que eu nunca esperava, eu acredito que vocês também não. Coisas inesperadas podem realmente acontecer. E muitas pessoas me perguntam, e até eu mesmo me questiono algumas coisas de como que os profissionais estão fazendo no meio de tudo isso, né? Se você não sabe, a construção civil teve que parar também por determinado período dessa pandemia. Nós retomamos oficialmente quando o decreto acabou, então no dia 1º de junho nós retomamos as atividades de maneiras assim super cautelosas, porque nós não podemos ter uma equipe muito grande nas obras. Nós temos menos obras nesse momento em atividade. As equipes estão usando os EPIs, às vezes eu chego lá na obra, eu já fico meio estressada porque alguém tirou a máscara, que é muito difícil, gente, muito difícil mesmo você trabalhar com coisas pesadas e conseguir ficar com a máscara de proteção. Eu digo isso porque quando eu vou lá, embaixo de um sol quente, assim, e que eu tô fazendo alguma atividade, começa a me dar uma falta de ar absurda, eu começo a ter teto preto, assim, fica horrível, porque realmente você trabalhar com coisas pesadas, com atividades pesadas, com a máscara, reduzindo um pouco o fluxo de respiração, né, essa coisa do exalar e inalar, é muito difícil. Como que isso impactou diretamente a minha empresa? Bem, nós estamos oficialmente em quarentena desde a 2ª semana de março. Eu já estava bem preocupada com essa situação. Antes disso, eu sabia que isso ia acontecer. Eu lembro que no carnaval eu falava para minha mãe, muito engraçado, né? Rio de Janeiro, tá todo mundo indo pro bloquinho, como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse um vírus solto por aí. E aí minha mãe falava, ai Paula, mas não vai chegar aqui não, se Deus quiser. E eu falava, mãe, claro que vai. O Brasil, o Rio de Janeiro mais especificamente, abriu as portas para um carnaval como se nada tivesse acontecendo. E isso foi muito revoltante para mim, porque eu via os casos aumentando, já estava bem grande na Itália, acho que começando a ficar muito grande na Espanha. E ninguém tava olhando pra isso, o pessoal tava no bloco, gente. E não é porque eu não gosto de carnaval que isso me irritava, é porque eu pensava no quão inconsequentes essas pessoas estavam sendo, irresponsáveis, no momento que poderia ter sido o momento mais importante, na hora de fechar as fronteiras e não deixar o vírus se espalhar como ele se espalhou. Enfim, gente, não vou me estender nisso. O impacto nisso na minha empresa foi muito grande, a minha vida se transformou num pesadelo. Se não fosse a minha família, a família do meu noivo, todas essas pessoas que eu amo, os meus amigos, os meus funcionários, se não fossem eles, eu provavelmente teria desistido de tudo. Estaria muito mal, porque nós perdemos obras, nós perdemos projetos porque as pessoas pararam de sonhar e nós principalmente não podíamos executar nada porque estava todo mundo em quarentena. E a gente, agora que está voltando a esse fluxo, eu já tive que devolver a minha sala no escritório porque ficava complicado manter um escritório em que eu não podia ir, né? Não estava podendo trabalhar lá, não podia ter equipe, eu tive que devolver a sala, já estou construindo o meu novo cantinho aqui na ilha, um pouco menor, onde vamos trabalhar somente eu e a minha coordenadora, a equipe reduzida. O que eu posso dizer para vocês é que a quarentena realmente impactou muito no mercado da construção civil e da arquitetura. Eu vi alguns escritórios até ampliando e fico muito feliz porque, assim, é uma esperança para mim, sabe? Quando eu pensei que estava tudo acabando, 2 escritórios que eu gosto, não vou falar aqui, mas que eu gosto bastante, que eu admiro, estão ampliando espaços. E eu falei, cara, tem esperança, tem espaço para todo mundo. A arquitetura, gente, é uma profissão muito ingrata. Você trabalha muito e você tem um reconhecimento bem pequeno. E as pessoas também acham que é muito oneroso você contratar um arquiteto, quando não é. Isso não é verdade. Eu provo por números para vocês. É uma profissão que você lida com sonhos, sabe? É como se você fosse cerimonialista de casamento. Então, você transformar os sonhos das pessoas em realidade é muito complicado, porque as pessoas se tornam mais intolerantes, elas estão gastando muito dinheiro fazendo as coisas, as pessoas não entendem que cada pequena escolha de material é um custo. Então eu tento ser muito clara, muito objetiva com os meus clientes quando eu pego um orçamento ou uma construção para executar, mas por mais que eu tente mexer com sonhos, mexer com uma família, mexer com uma estrutura, é muito complicado. E na quarentena eu tinha, por exemplo, clientes que estavam para se mudar,
com crianças pequenas, e eu fiquei assim desesperada, porque eu me coloco na situação dessa família. Eu tenho muito essa coisa da empatia com os meus clientes, que é uma coisa que muitas empresas não têm, tá? Eu já vi muito, já trabalhei para empresas que não têm nenhuma empatia com o cliente, que só pensam em lucros, em si próprio, e eu não sou assim, eu não consigo. Eu me coloco no coração daquela família. E para mim uma coisa muito importante também é o pós-execução. É o fato de você deixar a família saber que ela pode contar com você, independente do tempo de garantia, sabe? Que ela pode contar com a sua ajuda, com o teu conselho, com as tuas dicas, independente do contrato ter finalizado, porque em tempos de quarentena, principalmente, as pessoas estão tão mais sensíveis e, sabe, mais precisando desse afago. Então eu tento me colocar muito disponível também para ajudar os meus clientes e os meus funcionários. A minha contadora maravilhosa, beijo Vivi, não sei se você está assistindo, mas se você tiver, você realmente é muito importante para nossa empresa. E ela falou o seguinte para mim, eu fiquei super emocionada. Ela falou: Paula, você não criou uma equipe, você criou uma família. E é verdade, você atrasar salários e você lidar com funcionários falando fica tranquila, porque empresas grandes estão enfrentando problemas, imagina a nossa, que é pequenininha. Você vê clientes falando, você precisa que eu adiante alguma coisa? Porque confiam que você vai executar aquilo e principalmente querem ajudar a tua empresa. Isso não tem preço, gente. E por isso, por vocês, meus colaboradores, funcionários, meus clientes, meus amigos, eu não vou desistir. Eu não vou desistir mesmo, assim. Até meu próprio pai, ele às vezes, eu sei, ele não fala diretamente pra mim porque ele sabe que me magoa um pouco, mas ele fala muito com a minha mãe. Que ele gostaria que eu arrumasse um emprego de carteira assinada, que eu tivesse uma profissão estável, porque ele se preocupa muito comigo, e com quão volátil é a vida de empreendedor, ainda mais pequeno empreendedor e empreendedor sério. Então, o que eu posso dizer é, pai, tudo que eu fiz até aqui foi para te honrar, para poder te provar que a gente pode mais e para te agradecer por tudo que você fez por mim e pelo meu irmão e pela minha mãe. E eu não vou desistir, eu sei que tem uma hora que o Senhor vai olhar para mim e vai ver que valeu a pena tudo isso que a gente passou. É por mim, é pelo Senhor e é pela nossa família e pelas famílias que dependem da gente. Tanto para construir os seus sonhos, quanto para trabalhar, tá bom? E era isso, gente. Na quarentena a gente está trabalhando em home office. Eu estou fazendo os projetos como posso também, mas no meio dessa confusão de mudança de escritório também está sendo difícil focar, confesso. E as obras estão seguindo com medidas cautelosas, com menos funcionários e num ritmo mais lento, para que nós possamos nos adaptar a esse novo mundo, tá bom? Era isso o vídeo de hoje, queria contar para vocês. Eu acho importante a gente às vezes ter esses bate-papos sinceros e queria compartilhar um pouquinho dessa quarentena como proprietária de uma mini construtora, escritório de arquitetura. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau!